Um incêndio no caminhão de lixo no norte da ilha. Polícia cumpre mandados de busca e apreensão contra suspeitos de participação no ataque em Jurerê Internacional. O incêndio que provocou uma morte em Florianópolis. Idoso morre após casa pegar fogo em Ingleses, no norte da capital. O contorno viário de Florianópolis. Reunião discute formas de evitar a ocupação desordenada no entorno da nova rodovia. Futebol. Jogos do fim de semana definem os semifinalistas do Campeonato Catarinense. A maior manifestação religiosa de Santa Catarina. Mais de 60 mil pessoas participam da procissão do Senhor dos Passos nas ruas do centro da capital. Olá, uma boa noite e uma excelente semana para você. O Band Cidade de hoje começa com uma entrevista coletiva concedida nesta segunda-feira pela Polícia Civil. Os agentes deram detalhes da operação deflagrada hoje, que cumpriu mandados judiciais no âmbito da investigação sobre o incêndio que destruiu um caminhão de lixo de uma empresa terceirizada em Jurerê Internacional, norte da ilha. Dirigentes do Sindicato dos Trabalhadores Públicos Municipais, o Sintrazen, foram os alvos dos mandados. Foram cumpridos 3 mandados de busca e apreensão em Florianópolis e um em Palhoça, na região metropolitana da capital. A Justiça também autorizou a quebra do sigilo dos telefones apreendidos na residência dos 4 alvos da ação, todos membros do Sindicato dos Trabalhadores Públicos Municipais de Florianópolis, o Sintrazen. Os investigadores identificaram um carro usado no crime por meio de imagens de câmeras de segurança. Ainda segundo a polícia, o veículo pertence a uma locadora e foi alugado por pessoas ligadas ao Sindicato dos Trabalhadores. O carro foi retirado na locadora nos dias 28 de fevereiro e 14 de março. Sindicalistas utilizaram o veículo, para dar auxílio à prática da execução do delito de incendiar o caminhão, de apresentar arma de fogo e amedrontar os trabalhadores coletores de lixo. A polícia também divulgou a rota feita pelos criminosos no dia do crime, 12 de março. Por volta de 9h15 da noite, eles seguiram um caminhão da sede da CONCAP no Itacorubi até Jurerê Internacional do norte da ilha. Com armas de fogo, os criminosos ameaçaram os trabalhadores e atearam fogo no caminhão, que pertence a uma empresa terceirizada. Nós temos o mapa de tráfego do caminhão de lixo, e temos também o do veículo. Então ele seguiu e nós estamos buscando todas as imagens, todas as informações para coincidir e demonstrar ali a ação deles. A Polícia Civil prossegue com as investigações a fim de buscar a responsabilização dos autores do crime. Bom, em nota, o Sintrazen informou que recebeu com tranquilidade a ação da Polícia Civil e que os mandados cumpridos hoje estão no contexto de criminalização do sindicato. O Sintrazen também informou não ter tido acesso ao inquérito policial e que, por isso, não pode se manifestar sobre o conteúdo das investigações que ocorrem em segredo de justiça. E um incêndio dentro de uma casa provocou a morte de um idoso de 65 anos em Ingleses, norte da ilha. Os detalhes com a repórter Thaisa Kiziel. O morador estaria cozinhando quando o incêndio começou. Segundo o Corpo de Bombeiros Militar, o senhor de 65 anos morava no container no bairro Ingleses do Rio Vermelho, em Florianópolis. A estrutura, composta por 2 andares, contava com um container que servia de depósito de materiais no andar de baixo e um refeitório e uma espécie de dormitório improvisado na parte superior, onde a vítima morava. O fogo bloqueou a única saída do container e quando os bombeiros chegaram ao local, o homem já estava sem vida. Foram 3 caminhões e uma ambulância. Caminhões do quartel, um caminhão do quartel de Canasvieiras, da Barra da Lagoa, o caminhão aqui da Trindade e a ambulância também da Trindade. Chegando lá, foi feito combate e a extinção das chamas e infelizmente se constatou então a presença de um cadáver no interior do container. Inicialmente, estas enormes caixas de metal foram projetadas para aguentar inúmeros contratempos de viagens de navio. E essa característica se mantém também agora, quando a estrutura passou a casas containers. Esse container, pelo que a gente pôde apurar, foi dividido em 2 partes
e transformado em dois ambientes distintos, né? Um era um refeitório e outro, então, essa outra metade desse container que tinha 12 metros de comprimento, foi transformado numa kitnet onde essas vítimas supostamente moravam. Diferente da moradia improvisada na qual a vítima estava alojada, as casas containers não pegam fogo facilmente. O material utilizado na fabricação proporciona maior segurança quanto ao risco de incêndios. A polícia científica investiga o caso e as apurações continuam. O Grupo Especial de Combate ao Crime Organizado, o GAECO, deflagrou hoje a Operação Unidade Móvel. Foram cumpridos mandados no extremo oeste do estado e também no Paraná. Rudinei Heinle. O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado cumpriu 16 mandados de busca e apreensão referentes a uma investigação de fraudes em licitações públicas e associação criminosa com a maioria dos alvos no oeste do estado. As ordens judiciais foram cumpridas em Descanso, Paraíso, Belmonte, Tunápolis, Iporã do Oeste, Flor do Sertão e Itapema, em Santa Catarina, e Flor da Serra do Sul, no Paraná. Segundo a apuração, um grupo de pessoas estaria cometendo crimes em licitações e contratos administrativos com possível envolvimento de servidores públicos que facilitariam a contratação das empresas que atuavam no ramo de transporte de pacientes e de assessoria às secretarias de saúde dos municípios contratados. O nome Unidade Móvel, dado à operação, é em alusão ao transporte intermunicipal de pacientes, principal serviço colocado à disposição dos municípios pelas empresas investigadas. Com as informações aqui do Oeste, Rudinei Heinle. E a Polícia Rodoviária Federal apreendeu neste fim de semana 185 quilos de maconha. Foi na BR-101 em Porto Belo, litoral norte. Os agentes abordaram um carro com placas de Curitiba e encontraram os tabletes do entorpecente escondidos no porta-malas. O motorista de 27 anos de idade não disse para os policiais onde pegou a droga e qual seria o destino da maconha. Ele foi preso em flagrante e levado para a delegacia para responder por tráfico de drogas. E um acidente na BR-376 entre o Paraná e Santa Catarina provocou a morte de 2 pessoas e deixou uma criança gravemente ferida. A batida ocorreu na manhã de hoje em Guaratuba, no Paraná. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, um caminhão desgovernado que transportava 11 toneladas de ração atingiu carros no quilômetro 671,3 da rodovia federal, próximo a uma área de escape sentido Santa Catarina. As vítimas estavam em um dos carros que foram atingidos pelo caminhão. 2 dos 3 ocupantes morreram na hora. Uma criança foi levada em estado grave para o hospital. A rodovia ficou interditada por cerca de 3 horas. A crise humanitária em Gaza é um dos principais destaques de hoje do Jornal da Band, logo depois do Band Cidade. A Joana Treptow chega agora com este e outros assuntos de hoje. Olá, Joana, boa noite. Olá, boa noite. Daqui a pouquinho no Jornal da Band a gente vai falar sobre o fim da onda de calor, finalmente, mas calma. No Sudeste é só na sexta-feira. A temperatura vai cair bastante. A gente tem uma reportagem explicando o que é a sensação térmica. No Rio de Janeiro bateu 60 graus, é muita coisa. Também tem uma notícia que vem direto da faixa de Gaza. A ONU alerta que 1 em cada 3 crianças podem morrer de fome lá. Todos os detalhes a partir das 7h20 no Jornal da Band. A seguir, por aqui, a previsão do tempo. Tem também os dados do emprego do setor de serviços. E veja também, com as obras do contorno viário próximas do fim, cresce a preocupação com a ocupação das áreas do entorno da rodovia. Teve reunião hoje sobre o assunto e você confere daqui a pouco. Até já. Band Cidade. Oferecimento. De volta com Band Cidade, as obras do contorno viário de Florianópolis estão próximas da conclusão, é o que todos esperam, não é? Com a entrega e a liberação para o tráfego, uma outra preocupação passou a ganhar força, que é a situação das áreas do entorno da nova rodovia. O Ministério Público Estadual se reuniu com as prefeituras das cidades por onde a rodovia vai passar para buscar formas de evitar uma ocupação desordenada. Vamos ver. Depois de 12 anos de atraso, a entrega do contorno viário da Grande Florianópolis está cada vez mais próxima. Com inauguração prevista para julho deste ano, a obra agora gera novas preocupações: a ocupação do entorno da nova via.
O desenvolvimento da região foi tema de uma reunião entre o Ministério Público de Santa Catarina e os municípios da Grande Florianópolis. A orientação é que cada cidade estabeleça o planejamento ordenado de ocupação da via nos planos diretores das cidades. O objetivo dessa reunião é chamar os municípios à responsabilidade, cada qual revisando seus planos diretores para que possa prever a ocupação regular, planejada e ordenada, para que definam naquelas áreas vizinhas, lindeiras ao contorno viário, o que pode ser construído, o que não pode ser construído, se vai ter alguma via de acesso ao contorno viário. A discussão iniciada nesta terça-feira deve ser debatida pelas prefeituras e pelas câmaras de vereadores das cidades de Governador Celso Ramos, Biguaçu, São José e Palhoça. A ocupação do contorno viário no município de São José, que é um dos principais municípios onde passa a alça de contorno, ela é uma preocupação que já vem de longa data, que é uma área maravilhosa do nosso município, que abrange área rural, área urbana, então é necessário que a gente tenha planos de ocupação e o município de São José está pensando na frente para que a gente contenha e ocupe aquela forma da melhor maneira possível. Agora a gente fala de economia no Band Cidade, o setor de serviços, que é o maior gerador de empregos de todo o país, registrou alta em fevereiro aqui em Santa Catarina. Os dados do IBGE aqui comigo no telão do Band Cidade. Vamos a eles. O volume de serviços cresceu 1,5% em janeiro, na comparação com dezembro do ano passado, já com ajustes sazonais. Foi o 10º melhor desempenho entre os estados do país. Em relação a janeiro de 2023, alta de 10,2%, bem expressiva, a 5ª maior entre os estados do país. Nos últimos 12 meses até janeiro, alta um pouquinho menor, mas também expressiva, 8,2%. Os setores que mais colaboraram para essa alta aqui, de 10,2%, foram os serviços profissionais e administrativos complementares. Isso tudo cresceu 25,7% em janeiro na comparação com janeiro do ano passado. Você viu que mudou aqui, porque a tela mostrou agora, vai mostrar para você que a mesma pesquisa avalia também o setor de turismo. E aqui no telão o desempenho catarinense, nesse caso, foi de queda, 1,1% na passagem de dezembro para janeiro. Dos 4 estados que tiveram índice negativo, foi a menor redução, pelo menos isso. Em relação a janeiro do ano passado, houve um crescimento de 3% no turismo catarinense. E nos últimos 12 meses até janeiro, uma alta acumulada um pouco maior, 5,6%. Ainda na economia, Santa Catarina apresentou saldo positivo na geração de vagas formais de trabalho no primeiro mês do ano. É o que apontam os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED. Em janeiro, o saldo de vagas formais, que considera as contratações e as demissões no mês, foi positivo em 26.210 postos com carteira assinada. Foi o 3º melhor resultado do país, atrás do Rio Grande do Sul e de São Paulo. Nos últimos 12 meses, até janeiro, o saldo foi positivo, com a geração de 71.767 postos formais de trabalho. Entre os setores, destaque para a indústria, que liderou a geração de vagas formais em janeiro, com 14.257 postos com carteira assinada, seguida por serviços, com 6.807 vagas, e pela construção civil, com 3.877 vagas. Já o comércio fechou 906 postos formais de trabalho. Áreas de baixa pressão associadas à convecção provocada pelo aquecimento podem trazer chuva e até temporais para esta terça-feira, o último dia do verão. O dia vai ser de sol entre nuvens no estado, com então essa ocorrência de pancadas de chuva e temporais localizados mais para tarde e para a noite. As temperaturas vão estar elevadas, vai ter aquela sensação de ar abafado. Confira aqui comigo no telão as mínimas e as máximas para esta terça-feira. Olha só, em Florianópolis, mínima de 23, máxima de 29 graus. Em Joinville, norte do estado, variação entre 21 e 32. Em Blumenau, mínima de 21 e máxima de 34 graus. Vamos virar a página 2 para você na tela. Criciúma, mínima de 22, máxima de 34 graus. Em Lages, variação entre 15 e 25. E em Chapecó, mínima de 21 e máxima de 30 graus. O Ministério da Saúde decidiu antecipar para março a campanha nacional de vacinação contra a gripe. Aqui no estado, a Secretaria Estadual de Saúde já começou a distribuir o imunizante para os municípios.
O Ronaldo Penido, ao vivo aqui no Band Cidade, tem as informações pra gente. Ronaldo, muito boa noite para você. Quando é que começa essa vacinação contra a gripe aqui no estado? Conta pra gente. Boa noite, Rodrigo. Boa noite a todos. A distribuição dos imunizantes começou nesta segunda-feira, mas a vacinação começa à medida que os municípios receberem as vacinas, as doses da vacina contra a gripe. O dia 13 de abril deve ser o dia que vai acontecer o dia D de prevenção e o dia D de vacinação contra a gripe. A antecipação da campanha ocorre por causa do aumento do número de casos de síndromes respiratórias em todo o país. A meta é imunizar até 31 de maio 90% das pessoas que fazem parte do público-alvo, cerca de 3 milhões de pessoas aqui em Santa Catarina. Fazem parte destes grupos pessoas de 60 anos ou mais e crianças entre 6 meses e 6 anos de idade. A vacina oferecida é a trivalente, que protege contra os principais vírus em circulação no país, entre eles o H1N1, o o H3N2 e o influenza B. Crianças que vão receber a vacina pela primeira vez devem ser imunizadas, tomar 2 doses com intervalo de 30 dias. Até o dia 9 de março foram registrados 95 casos de gripe e 7 mortes em Santa Catarina, de acordo com o boletim epidemiológico da doença. Voltamos ao estúdio do Band Cidade. Ok, Ronaldo, obrigado pelas informações e uma boa noite para você. E a seguir no Band Cidade, definidos os semifinalistas do Campeonato Catarinense. Daqui a pouco os detalhes no esporte aqui no Band Cidade. E veja também, mais de 60 mil pessoas participam da maior manifestação religiosa de Santa Catarina, a procissão do Senhor dos Passos nas ruas do centro de Florianópolis. A gente volta já. Estamos de volta. Alunos da Rede Municipal de Ensino de Joinville se preparam para um torneio de robótica nos Estados Unidos. O World Festival First Lego League acontece entre os dias 17 e 20 de abril em Houston, nos Estados Unidos. O Brasil tem uma equipe representante e ela é de Joinville, o Los Valentitos. É um time de crianças com idades entre 8 e 10 anos da Escola Pública Municipal Padre Valente Simeone. Bernardo, Luísa, Mariana e Marlon trabalharam duro para conseguir a vaga após passarem pelas etapas regionais e nacionais. A gente está, assim, super animado, a comunidade inteira de Joinville está nos ajudando, né? Então a gente só tem aí a agradecer a todos. Desde que souberam, em dezembro do ano passado, que iriam participar da fase internacional do torneio, começou um grande desafio, que foi levantar a parte financeira. E para isso, foi criado um Pix solidário. O valor das passagens, hospedagens e alimentações da equipe chegam próximo aos R$120 mil. E a maior parte do valor já foi arrecadado através das doações, mas ainda faltam aproximadamente R$20 mil para cobrir todos os custos. Mesmo com as dificuldades e a menos de um mês para o embarque, nada tira a empolgação das crianças. E a expectativa é a melhor possível. Eu fico sonhando todo dia, tipo, como será que vai ser lá? Eu tô bem nervosa, né? Nunca andei de avião. É meio nervoso, né? Muito feliz. Apesar do projeto ser feito em uma escola municipal, a Prefeitura de Joinville não está apoiando financeiramente, já que o custeio não estava previsto no orçamento anual do município. O projeto é, em grande parte, bancado pela Associação de Pais e Alunos da unidade, com a ajuda da comunidade. A robótica, ela tem feito um trabalho maravilhoso com essas crianças, abrindo um novo horizonte para o futuro deles, né? Trabalhando nessa área da tecnologia. Campeonato Catarinense, definidos os semifinalistas da competição, o Barra eliminou o Figueirense em Florianópolis. O Figueira havia vencido o Barra por 3-1 no jogo de ida, então a expectativa era de um jogo tranquilo, controlado. Aos 17 minutos, o Marcelinho abriu o placar com esse belo gol de perna canhota. 1-0 Barra, 3-2 no placar agregado. No segundo tempo, o pescador Manhoso segurou na defesa e, quando teve oportunidade, ampliou o placar.
Álvaro aproveitou o passe açucarado e bateu na saída do Vinícius Barreta. Resultado que levaria a decisão para os pênaltis. Só que nesta jogada a esperança do torcedor alvinegro reacendeu. O árbitro anotou penalidade no toque de mão do Elton. E o homem foi para a cobrança, Camilo, para fazer história e colocar o Figueirense na semifinal do estadual. Festa geral no Scarpelli e muita emoção no final da partida. Agora para tudo. O pescador de Balneário Camboriú, que estava determinado a sair da partida com a classificação, aproveitou os 2 últimos minutos de jogo para fazer o terceiro, aos 51 com o Thiaguinho. E aquele climão de decisão nas penalidades. Figueirense e Barra acertaram todas até a 4ª cobrança. Só que na 5ª batida, Júlio César fez para o Barra e o Alisson bateu para fora. Festa pesqueira no Scarpelli, Figueirense eliminado, Barra na semifinal do Catarinense. O Avaí goleou o Joinville e também se garantiu. Em cobrança de escanteio, o Pedrinho mandou para a área e o zagueiro Jonathan Costa estava no lugar certo. 1-0 Avaí. Mas teve gol do Poveda, tá? E não foi um só. O primeiro foi de pênalti. Glauco derrubou o Garcês dentro da área. E como o artilheiro havaiano está numa fase iluminada, ele quem foi para a cobrança e aumentou a festa azurra. O Joinville não conseguiu reagir, estava perdido em campo. Enquanto isso, o meia Giovani, esse estava soltinho. Até que ele achou o Poveda e o atacante tem faro de gol. Fez o terceiro do Avaí, o segundo dele na partida, ainda antes de acabar o primeiro tempo. Calma que não acabou por aí. O Avaí estava demais, querendo muito o jogo. Antes do primeiro minuto da segunda etapa, Garcês fez o 4º gol havaiano. Recebeu um passe açucarado na medida de quem? Giovani. E o atacante estufou as redes. E o jogo terminou assim. Avaí 4, Joinville 0. O Brusque eliminou o Marcílio Dias nos pênaltis. No jogo de ida, 1-1 entre Brusque e Marcílio Dias. No jogo de volta, não faltou vontade de mudar esse placar agregado. Faltaram gols. No tempo normal, Marcílio e Brusque passaram em branco. 0-0 no tempo regulamentar de jogo. A vaga na semifinal foi mesmo decidida nos pênaltis. E aí brilhou a estrela do goleiro Matheus Nogueira, que defendeu uma batida. Guilherme Queiroz converteu a última cobrança e colocou o Brusque na semifinal. Festa no Gigantão das Avenidas. E no sul do estado, o Criciúma derrotou o Hercílio Luz e se classificou. O Criciúma pressionando o Hercílio Luz. E com 11 minutos de jogo, ele é Edson e Éder perderam as chances de abrir o placar no Heriberto Wilson. Mas o Anderson Ligeiro, esse não desperdiçou. Ele contou também com a falha do goleiro Gustavo, mas o atacante fez a parte dele e abriu o placar no Majestoso. Fez a alegria da torcida do Leão do Sul. Mas a festa do hercilista não durou muito, porque Éder empatou a partida com esse golaço de perna trocada. E se teve falha de um lado, teve do outro também. Léo Rigo e Matheus Aurélio se atrapalharam e Renato Kaiser aproveitou. Livre, virou a partida. Na segunda etapa, o Criciúma voltou querendo ampliar a vantagem, para não correr nenhum risco de decidir nos pênaltis. E o Hercílio buscando o empate para continuar na briga da classificação. E nos acréscimos, a chance de ouro para o Leão do Sul. Paulinho foi derrubado dentro da área, pênalti. Cleiton foi para a cobrança, mas brilhou o goleiro Gustavo para se redimir da falha lá no primeiro tempo. Confirmou o Criciúma classificado para a semifinal do Campeonato Catarinense. Mais de 60 mil pessoas participaram neste fim de semana aqui na capital da maior manifestação religiosa de Santa Catarina, a procissão do Senhor Jesus dos Passos, uma tradição de mais de 250 anos.
A maior e mais antiga manifestação religiosa de Santa Catarina teve como ponto alto o encontro das imagens do Senhor Jesus dos Passos e a Nossa Senhora das Dores, em frente à Catedral Metropolitana de Florianópolis. A procissão teve origem em 1766 e acontece tradicionalmente 15 dias antes da Páscoa. A tradição católica conta que 2 anos antes, uma embarcação com destino ao Rio Grande do Sul teria atracado na Ilha do Desterro e trouxe com ela a imagem de Senhor Jesus dos Passos. Essa chegada, por engano, foi entendida como um sinal celeste e virou símbolo de devoção. Hoje, a procissão do Senhor dos Passos é patrimônio cultural e imaterial do Brasil e de Santa Catarina. O arcebispo de Florianópolis, Dom Wilson Tadeu, conduziu a cerimônia e explicou o significado e o propósito da procissão. E mais do que simplesmente recordar alguma coisa, significa aprender a ver a vida como Cristo viveu, cumprir os passos de Cristo. Essa é a grande lição do Senhor dos Passos. Então, ao celebrarmos o Senhor dos Passos no sofrimento, nós também abraçamos aquilo que é dor e sofrimento na nossa vida, que muitas vezes nos dá o grande sentido da nossa vida. A estimativa é de que 60 mil fiéis tenham participado dos 2 dias de procissão. E é isso, ficamos por aqui com o Band Cidade. As reportagens desta edição você confere em tvbv.com.br. Acesse, aponte a câmera do seu smartphone para o QR Code que está na sua tela. Vem aí o Jornal da Band. Para você um forte abraço, muito obrigado pela audiência, boa noite, até amanhã. Tchau, tchau.